Oi, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre precipitação. Bom, então o conceito de precipitação na hidrologia é toda a água proveniente do meio atmosférico que atinge a superfície terrestre. E essa água, ela pode chegar em diversas formas. Então, são formas de precipitação, né? Chuva, granizo, neve, orvalho, neblina, geada. A diferença entre essas formas está no estado e no volume que é gerado. A precipitação é considerada a variável climática mais importante. Isso principalmente porque ela é a responsável pela alimentação dos sistemas hídricos. A precipitação apresenta variabilidade espacial e temporal, e isso influencia no comportamento da disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica. A sua ocorrência é um processo tido como aleatório. Vamos conhecer os mecanismos responsáveis pela formação da precipitação. Então, para que ocorra a condensação e a formação de gotas que tenham peso superior às forças que a mantêm em suspensão, é necessário alguns itens. Então, o primeiro item é vapor de água presente na atmosfera. Além disso, é necessário que a temperatura diminua, porque daí mais vapor se condensará, né? Também é necessário que haja presença de núcleos de condensação, que são partículas minúsculas que facilitam esse processo de condensação. E também é necessário que haja coalescência direta. O que é coalescência, gente? Coalescência é o processo de junção de gotículas devido ao choque entre elas. Então, imaginem que as minúsculas partículas de vapor de água presentes na atmosfera, elas são unidas através do choque, tá? E essa junção formam, então, partículas maiores, né? E com peso superior, que vai, então, vencer as forças que as mantêm em suspensão. E aí, então, a partir disso, né, uma vez que elas são mais pesadas do que as forças de suspensão, elas vão se precipitar e atingir a atmosfera terrestre, tá certo? Bom, gente, então resumindo aí o processo de formação, né, da precipitação, a massa de ar úmida se eleva, a temperatura diminui, com essa diminuição de temperatura, mais vapor se condensa. Essas gotas, então, uma vez condensadas, elas crescem, ficam mais pesadas do que o ar e se precipitam na superfície terrestre. Essa tabela apresenta uma classificação dos tipos de precipitação. Então, percebam que um nevoeiro ele apresenta a intensidade de 0,25 milímetros por hora. E o diâmetro médio das gotas de um nevoeiro é de 0,2 milímetros. E a velocidade de queda para os diâmetros médios dessas gotas para o nevoeiro é indeterminada, tá? Aí aqui a gente tem outras classificações, né? Então, chuva leve, a intensidade varia de 1 a 5 milímetros por hora. Os diâmetros médios das gotas produzidas em uma chuva leve é de 0,45 milímetro e a velocidade de queda para esses diâmetros médios é de 2 metros por segundo. Enquanto que uma chuva forte, ela apresenta a intensidade variando de 15 a 20 milímetros por hora. O diâmetro médio das gotas de uma chuva forte são de 1,5 milímetros. E a velocidade de queda para esses diâmetros médios de gotas de chuva é de 5,5 metros por segundo. E uma tempestade, então, ela apresenta intensidade de 100 milímetros por hora,
o diâmetro médio das gotas de uma tempestade possuem 3 milímetros e a velocidade de queda para os diâmetros médios de uma tempestade é de 8 metros por segundo. Então, as gotas maiores que 5,5 milímetros, elas tendem a se dividir em gotas menores nesse processo de precipitação, né, devido à resistência do ar, tá? Pessoal, um fenômeno muito importante para a hidrologia brasileira é o conceito de rios voadores. Talvez vocês já tenham entrado em contato com esse fenômeno nos últimos dias, né? Especialmente aí nesse período que nós estamos vivendo, por conta da intensificação de queimadas no Pantanal e também da crise hídrica que assola o sul do Brasil. Então, vamos conhecer melhor do que se trata? Se você olhar no mapa mundi, você vai ver que latitudes médias são regiões onde estão alinhados os desertos da Terra. Na África tem o Namíbia Kalahari, do outro lado dos Andes tem o Atacama, tem o deserto da Austrália. No hemisfério norte tem o Saara e o Sonoma lá no México. E não é por acaso que esses desertos estão alinhados ali. Existe uma circulação chamada circulação de Hadley. Ventos sobem na região equatorial porque tem mais energia lá. E lá eles perdem umidade. Por isso que estão as florestas todas lá. Esse vento que subiu progride para a latitude média. E aí onde ele desce é um vento seco, ele rouba a umidade da superfície. Então uma região, naturalmente, a tendência dela é de aridez. A não ser que esteja muito próxima do oceano aqui. No entanto, na América do Sul, a região que a gente pode chamar de quadrilátero, Cuiabá ao norte, Buenos Aires sul, São Paulo no leste e a Cordilheira dos Andes no oeste, é uma região que está geograficamente na alça de subsidência de Hadley e chove a cântaros. Então, era um mistério, né? O que tem que é diferente? Temos essa grande floresta. E o que tem lá? Tem um super irrigador da atmosfera. O que a Amazônia tem que é tão importante? Como que uma floresta pode manipular o clima? Como é possível que uma área que está a 3 mil quilômetros do oceano receba umidade do oceano? O oceano é a fonte primordial de toda a água. O vento leva essa umidade para dentro do continente. Conforme ele vai entrando no continente, vai chovendo e o ar vai ficando mais seco. Se não tivesse algum mecanismo para manter o ar úmido, esse ar lá dentro do continente ia ficar totalmente seco. O que tem na Amazônia que é diferente? E a Amazônia tem árvores. As árvores grandes na floresta, elas têm raízes muito profundas, elas pegam água no lençol freático, bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros, e as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande, com uma copa com 20 metros de diâmetro, uma árvore frondosa, chega a colocar mais de 1.000 litros de água num dia. Para toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. Para você ter uma ideia do tamanho que é isso daí, o rio Amazonas, que coloca 20% de toda a água doce que chega nos oceanos no mundo inteiro, coloca 17 bilhões de toneladas no mesmo período. Um rio de vapor que acende é maior que o rio Amazonas. Vai ficar claro por que isso é tão importante para quem está fora da Amazônia e recebe a umidade da Amazônia. Você tem o ar com uma quantidade grande de vapor, mesmo que ele esteja saturado, se não tiver uma partícula lá para começar a depositar as moléculas de vapor e formar água líquida e formar gota da nuvem, não forma. O ar sobre a Amazônia é tão limpo de partícula, de poeira, quanto o ar sobre o oceano. E no oceano é semidesértico, quase não chove. Então o mistério era o que tem na Amazônia? Fonte de umidade a gente já sabe agora, né? Mas e o que faz chover? As folhas das árvores têm compostos lá que evaporam e vão para a atmosfera. O que foi descoberto é que esses vapores produziam lá uma reação e precipitavam na forma de uma poeira. E essas partículas são chamados aerossóis atmosféricos, são chamados também de núcleos de condensação de nuvem, ou seja, a floresta amazônica fabricava a sua própria chuva. A gente está acostumado a pensar a evolução dentro da própria vida, plantas, com animais, com insetos, etc. Agora nós estamos falando de uma evolução da vida
toda como um todo, a floresta, com a atmosfera. Além dela produzir umidade para si mesma, produz um fenômeno que ficou conhecido popularmente por rios voadores, que explicam o mistério da região que vai de Cuiabá, Buenos Aires, de São Paulo aos Andes, ser uma região verde, úmida. Esse quadrilátero é 70% do PIB da América do Sul, é produzido nesse. Onde estão as hidrelétricas, onde está a maior agricultura, indústrias, grandes centros, e a explicação veio da transporte através dos rios aéreos de vapor que a Amazônia exporta para essa região e contraria a tendência normal dessa região de ser deserto. Você tem lá essa imensa usina de serviços ambientais que é a floresta, eu chamo a maior parte tecnológica que a Terra já conheceu. E o que está sendo feito na Amazônia? A nossa interação com aquela usina de serviço ambiental é meter motosserra, é meter trator com correntão e meter fogo. É isso que nós estamos transformando uma usina de serviço ambiental em gás. Regiões que são beneficiárias dos serviços ambientais da Amazônia, elas tinham floresta também. A Mata Atlântica ocupava 1,5 milhão de quilômetros quadrados. O efeito de perder essa floresta, que gerava um clima amigo aqui, não foi tão percebido porque tinha a floresta amazônica lá. Eu estou fazendo uma inferência. A inferência é, se a umidade, a maior parte da umidade que chega nessas regiões aqui, centro-sul da América do Sul, vem da floresta amazônica, e a floresta amazônica hoje nós sabemos que produz todos esses serviços, qual é a conclusão lógica? É que nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro. O agravamento do clima decorrente do desmatamento é irrefutável. Mas tem outros efeitos também, tem o aquecimento global, tem outras regiões da Terra que estão sofrendo impacto semelhante. Quanto será só do aquecimento global? Quanto que o aquecimento global produz um dano maior aqui, porque não temos mais a floresta atlântica aqui primeiro e não temos a floresta amazônica mais? Já sabe, está dizendo uma coisa muito claro. Perdeu floresta, se prepare para um clima inóspito. Você tirou a árvore, você tirou aquele serviço. Seguiu o desmatamento, aumentou o desmatamento, ampliou, encontrou um amparo legal, porque as leis que fizeram agora como Código Florestal deu anistia para quem desmatou. Tem alternativas demonstradas de que você pode acabar com o desmatamento e replantar as florestas. Replantar floresta não só na Amazônia. A gente viu que a floresta tem um papel muito grande, então para que ninguém no estado de São Paulo use esse argumento e falar, o problema não é meu, o problema é da Amazônia porque estão desmatando lá. O problema é de São Paulo, sim. Não tem por que um morro pelado que não produz nada para a pecuária, como a gente vê em São Paulo por todo canto, não ser replantado e ter uma floresta nascendo ali. Só que replantio de floresta significa, a gente levou 40 anos destruindo, no caso da Amazônia, levou séculos destruindo a Mata Atlântica, porque era no machado, não tinha motosserra, mas a gente vai precisar ter paciência para reconstruir. Uma árvore demora décadas para produzir esses efeitos todos, né? Mas um dia a gente precisa começar. Não é incrível isso, gente?
Um grupo de brasileiros desenvolveu uma tecnologia que pode ser a solução para os períodos de seca no Brasil. A família Imai de São Paulo inventou um processo de realizar chuvas artificiais, utilizando apenas água e um avião bimotor. A tecnologia foi considerada limpa pela ONU e pode ser utilizada em ambientes com algum nível de umidade no ar. Desde 98, já foram 1000 voos pelo Brasil, em regiões carentes do semiárido, afetadas por fortes períodos de seca. Equipado com um tanque de 300 litros de água, o avião decola em busca de nuvens cúmulos, que concentram níveis altos de umidade. O equipamento libera gotas de água em um processo chamado semeadura. As gotas podem ser liberadas em diferentes tamanhos. 10 minutos depois, a chuva começa a se formar e a cair. A tempestade pode alcançar até 60 milímetros de precipitação e contribuir com nascentes de rios, barragens e plantações. Um grupo de brasileiros desenvolveu uma tecnologia que Bom, gente, então do ponto de vista hidrológico, a chuva ela pode ser classificada, né, em 3 mecanismos fundamentais de formação. Então, a gente pode ter um evento de chuva frontal ou ciclônica, ou uma chuva orográfica, ou ainda uma chuva convectiva térmica. Vamos entender melhor o conceito desses mecanismos? Bom, então para começar, a gente vai falar sobre as chuvas frontais ou ciclônicas. Essas chuvas elas são originadas a partir de um encontro entre duas massas de ar, uma fria e seca e a outra quente e úmida. Uma vez que o ar frio mais denso penetra, fazendo com que o ar quente e, portanto, mais leve suba, condense e se precipite, a condensação ela ocorre pelo aumento da concentração de vapor ou pelo resfriamento da massa de ar quente, pela altitude ou pelos ventos frios. Observem aqui nesse esquema o processo de formação de uma precipitação que pode ser classificada como uma chuva frontal ou ciclônica. Bom, então aqui à esquerda em azul vocês veem
uma massa de ar frio, e à direita, em vermelho, vocês podem observar uma massa de ar quente. Então, essa chuva frontal ela é formada pelo choque entre essas duas massas de ar, sendo uma delas, né, então, fria e seca e a outra quente e úmida. O ar frio ele desce e o ar quente sobe. Quando essas duas massas de ar se encontram, o ar quente sobe para as camadas mais frias da atmosfera, onde ele perde temperatura, se condensa e então se precipita na forma de chuva. As características dessas chuvas frontais ou ciclônicas são média intensidade e longa duração. Elas podem ter, inclusive, elas podem abranger grandes áreas e podem também produzir inundações em grandes bacias hidrográficas. Esse tipo de chuva ocorre principalmente no inverno. O segundo modelo de formação de precipitação que nós vamos discutir aqui são as chuvas convectivas. Chuva convectiva também pode ser chamada de chuva de verão, e ela ocorre devido à diferença de temperatura na superfície, próxima às camadas da atmosfera terrestre, onde o ar quente se eleva às camadas mais altas da atmosfera, enquanto o ar frio desce. E aí, quando o ar quente sobe, ele carrega bastante umidade, que ao se resfriar, condensa-se, formando então um evento de chuva convectiva. Então, observem essa figurinha, ó. O ar quente sobe e o ar frio desce. Diminuindo então a temperatura, condensa as partículas de vapor que estão em suspensão e precipita na forma de chuva convectiva. As características das chuvas convectivas são alta intensidade e curta duração. Por isso, então, que elas são as chamadas chuvas de verão. E elas possuem pequena abrangência espacial. Tende a ocorrer em dias quentes e no final da tarde. Bom, pessoal, a terceira e última modelagem de formação de precipitação que nós vamos discutir aqui são as chuvas orográficas ou de relevo. Quem aí se lembra das aulas de geologia lá atrás, o que se trata essa palavra orográficas? Orográficas, gente, tem relação a montanhas, né? Então, esse tipo de precipitação é formado quando o relevo representa uma barreira para os ventos e para as massas de ar. E aí são, então, obrigados a atravessar essa barreira, né? Esses ventos quentes e úmidos que são provenientes do oceano encontram com essas barreiras físicas, que são as montanhas e as cadeias montanhosas, sobem, se condensam e se precipitam sobre essas áreas que tendem a ter maior umidade, né? Essa região de grande umidade, em climatologia, é conhecida como barlavento. E a parte que vocês podem observar aí nessa figura, a esquerda, onde vocês estão vendo aí que apresenta um clima mais seco, né, do lado esquerdo, é conhecido em climatologia como sotavento, tá? Que é a parte sem chuva, a parte mais seca. As características dessa chuva orográfica são que ela ocorre sempre no mesmo lugar, né? Então, são aí essas chuvas que a gente observa em Serra do Mar, principalmente. O vento que ultrapassa a barreira é um vento seco e pode gerar áreas desérticas do outro lado, né? Lá naquela região onde a gente costuma classificar como sotavento.
E a precipitação, ela varia de acordo com a altitude do local. A intensidade e a duração desse tipo de precipitação é variável, tá? Pessoal, então, uma vez que a gente já conheceu os tipos de precipitação que nós podemos ter, os tipos de chuva que podem ocorrer, nós vamos entrar em uma outra parte desse módulo, tá? Que é a pluviometria. Então, como a gente pode realizar a medição dos eventos de chuva? Um dos métodos, né, mais simples para esse registro é o pluviômetro, que é um medidor sem registrador. Os dados de chuva são coletados por um observador uma vez ao dia, sempre no mesmo horário e normalmente às 7 horas da manhã. O totalizador de um dia, né, ou seja, a quantidade coletada nessa única coleta do dia, né, pelo observador, ele não permite conhecer como essa precipitação se distribuiu ao longo do dia. Então, por exemplo, eu não tenho como saber se choveu 1h às 3 da manhã, ou se choveu das 3 às 4 da manhã, ou se choveu 10 minutos e parou, depois de meia hora mais 10 minutos e parou, e depois de meia hora mais 10 minutos e parou, tá? E as fontes de erro nesse método, elas são inúmeras, né? Então, podem variar aí desde as anotações erradas do observador até a soma da medição de precipitações altas. Os pluviômetros, eles estão no mercado em diversos modelos. Então, vocês podem ver aí algumas imagens, né, de modelos de pluviômetro, que consiste em um recipiente com medidas padronizadas, né, que vai aí coletar a água da chuva de eventos de chuva ao longo de um dia, né? Outro método para o registro dos eventos de chuva são o pluviógrafo, que é um medidor automático. Então, para esse método, eu não tenho a obrigatoriedade de ter um observador. E o pluviógrafo, ele registra a precipitação ao longo do dia. Então, para locais de difícil acesso ou onde eu não tenho condições de manter um observador, eu posso colocar um pluviógrafo. Os dados de chuva, eles podem ser registrados de diversas formas. Então, um dos pluviógrafos mais antigos são os registradores mecânicos, tá? Então, é um tambor com relógio, uma pena sobre um papel milimetrado. E aí, uma vez que esse pluviógrafo que funciona, né, como um sifão, registra um evento de chuva, ele marca ali do lado, naquele papel milimetrado, o registro, né, dessa precipitação que ocorreu. E aí ele consegue, então, diferente do primeiro método que a gente apresentou aqui, ele consegue registrar a variação desses eventos de chuva ao longo de um dia. E aí o modelo mais recente de pluviógrafo, né, são os registradores digitais, que eles funcionam a partir de uma estação telemétrica, né? E também o pluviógrafo de báscula, que enche aquele recipiente ali com o evento de chuva, e a partir de cada pulso, né, ele registra o evento de chuva. O método mais moderno, o melhor método para registro de chuva que nós temos é o radar meteorológico. Ele apresenta, então, uma boa resolução espacial e
e apresenta também uma pequena área de cobertura, né? Então ele está delimitado em um raio de até 400 quilômetros. Uma desvantagem para o emprego desse método é o alto custo operacional que tem a instalação de uma base meteorológica, né? Só que os dados coletados por radares meteorológicos são muito mais confiáveis, né? E aí aqui a gente tem algumas bases instaladas no Brasil de radares meteorológicos. Outro método de registro de chuva são os satélites meteorológicos. Também apresentam uma boa cobertura espacial e bons resultados, né, e minimização de erros. Apresentam como desvantagem, assim como o método anterior, o alto custo de manutenção e operação. Gente, então como que a gente faz para calcular a precipitação média de uma bacia hidrográfica? Vou apresentar a partir de agora para vocês alguns métodos de cálculo, tá? Então, o mais simples é a média aritmética. Esse método ele é muito difundido na hidrologia, mas ele tem como limitação aí o emprego para bacias menores de 5.000 km². Isso quando a distribuição de medidor for densa e uniforme, a área da bacia for plana ou tiver um relevo suave e houver pequena variabilidade espacial. Então, se a bacia que eu estou estudando é contemplada, né, por todas essas limitações, eu posso empregar os meus dados de chuva nessa fórmula abaixo e obter, então, a precipitação média da minha bacia hidrográfica. Então, por exemplo, observem aqui esse exemplo, né? Eu tenho quatro postos de chuva, de dados de chuva, dentro da bacia e um fora da bacia. Eu vou considerar os postos que estão dentro da bacia hidrográfica, tá? Vou desconsiderar postos que estão próximos de divisores de água, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo, né? Eu não considero para o método da média, não considero esse posto aqui. E aí eu vou fazer então a média aritmética dos postos que estão dentro da bacia. Então, 66 milímetros, mais 50 milímetros, mais 44 milímetros, mais 40 milímetros, dividido pela quantidade de postos, né? Então, eu tenho, através do método da média aritmética, que a precipitação média para essa bacia é de 50 milímetros. Todos os postos, né, nesse caso, têm peso igual, tá? Outro método possível de ser aplicado para a determinação da precipitação média de uma bacia hidrográfica são os polígonos de Thiessen. Esse método ele considera a área de influência de cada posto e por isso é mais preciso que a média aritmética, que foi o método, né, que nós conhecemos anteriormente. Porém, ele também apresenta uma limitação, que ele não considera a influência orográfica, ou seja, as influências de relevo da bacia hidrográfica, tá? Bom, então, observem esse exemplo, tá? A gente tem uma bacia hidrográfica com 5 postos de precipitação, postos pluviométricos, né? E apenas 2 estão dentro da bacia hidrográfica. Então, observem que nesse exemplo, né, a gente não poderia empregar o método da média aritmética, porque a gente não teria
resultado expressivo, significativo, tá? Então, o primeiro passo para a gente determinar a precipitação média dessa bacia hidrográfica através do método dos polígonos de Thyssen é unir com uma linha reta 2 postos pluviométricos que estejam mais próximos. Então, marquei aqui esse posto de 50 milímetros com esse aqui de 70 milímetros, que eles estão próximos e ambos dentro da bacia hidrográfica. O segundo passo é dividir ao meio essa linha que liga os postos mais próximos. Então, a linha divide ao meio a linha que a gente traçou anteriormente, e isso dá a região de influência de cada posto pluviométrico, tá? Faço isso com todos os postos, tá? Então, o primeiro item eu vou ligar os postos mais próximos. Vou ligar cada um dos postos, né, mais próximos, e depois eu vou dividir ao meio cada uma dessas linhas que ligam os postos. Bom, gente, então, uma vez que eu liguei todos os postos próximos, dividi todas as linhas que ligam todos os postos ao meio, eu já vou ter aqui mais ou menos, né, a área de influência de cada posto bem determinado através desse desenho. Vocês conseguem enxergar? Vai facilitar, olha só. Então, ó, só colorindo, né, pra gente conseguir visualizar melhor a área de influência, por isso eu disse pra vocês que vocês vão precisar aí de lápis de cor, né? Então, ó, aqui em azul mais clarinho, a gente tem a área de influência desse posto de 50 milímetros. Aqui em marrom, a área de influência desse posto de 120 milímetros. Em cor de rosa, a área de influência desse posto aqui de 82 milímetros. Em amarelo, a área de influência desse posto aqui de 75 milímetros. E ao meio, a gente gerou aqui a área de influência desse posto de 70 milímetros, tá? A influência, então, está determinada, né, de cada um dos postos pluviométricos. E aí, gente, a partir disso, é só a gente jogar na fórmula, né, que é determinada para os polígonos de Thyssen, sabendo o valor da área de cada posto. Então, aqui nesse exemplo, a área foi dada, tá? Dada, então, que a área do posto 50 milímetros corresponde a 30% da área total. Por isso que está em porcentagem, tá? Bem como essa aqui de 75 milímetros corresponde a 5% da área total e assim por diante, tá bom? E aí, o resultado final é que a precipitação através desse método, né, dos polígonos de Thyssen para essa bacia hidrográfica a precipitação média, né, é de 73. Certo? Bom, pessoal, outro método que é muito empregado para o cálculo da precipitação média da bacia hidrográfica é o método das isoietas. Para calculá-lo, eu vou precisar de uma carta topográfica e climatológica, como essa que vocês estão vendo aqui do lado, tá? Esse método, ele é mais preciso que todos os anteriores que nós conhecemos e ele considera a determinação de linhas de igual pluviosidade. São as isoietas. Então, nesse mapa ali que vocês estão vendo, cada um desses risquinhos que estão ligados com a bacia hidrográfica são áreas de precipitação igual. Então, observem aí a primeira linha, que
essa primeira linha, né, essa primeira isoieta, ela liga uma pluviosidade de 2.000 a uma pluviosidade de igualmente 2.000, tá? Aqui tem uma anterior, né, então quer dizer que aquela não era a primeira linha, mas essa aqui, essa primeira linha aqui, menorzinha, liga, né, uma faixa de pluviosidade de 2.100 milímetros com uma faixa do outro lado de igualmente 2.100 milímetros, tá certo? Esse valor de precipitação média sobre uma determinada bacia, ela é obtida multiplicando a área entre cada par de isoietas pela média da precipitação entre elas e dividindo-se pela área total, tá? Então, observem aqui essa carta topográfica e climatológica e aqui o traçado das isoietas, tá? Peraí, deixa eu marcar. Então, cada linha dessa daqui, ó, é uma isoieta, tá certo? E aí, ó, cada região dessa daqui corresponde a uma pluviosidade de 1.400 milímetros, tá? E aqui 1.600 milímetros. E aqui 1.200 milímetros, tá? Então, toda essa região aqui, ó, apresenta o mesmo índice de pluviosidade, tá? Outros métodos possíveis, né? É o método da interpolação ponderada. Pela distância, prediz um valor para algum local que não pode ser medido utilizando valores amostrados à sua volta. Então, terão aí maior peso do que os valores mais distantes. O que eu quero dizer com isso? Cada ponto possui uma influência no ponto novo que diminui, né, na medida em que a distância aumenta de um ponto para o outro, tá? Então, esse interpolador, ele pondera de acordo com a distância dos postos. Outro método que a gente pode utilizar, né, usando as ferramentas do SIG, é geoestatística e um programinha aqui que a gente chama de cringe, que pondera de acordo com a distância e em função da ponderação não é pré-definida, mas ela surge aí a partir de uma análise dos dados, tá? Bom, gente, mas para eu calcular essas precipitações médias, vocês viram que eu preciso ter postos pluviográficos, né, ou pluviométricos. E esses postos, eles nem sempre apresentam uma série de dados, uma série histórica de dados infalível. Na maioria das vezes, esses postos apresentam falhas consideráveis. Então, quando a gente estava lá falando dos métodos de registro, né? A gente falava sobre as possíveis falhas que podem ocorrer. E o que a gente faz caso a gente precise utilizar uma série histórica que apresente, né, falhas? A gente pode, então, utilizar métodos para o preenchimento dessas falhas. Um dos métodos mais empregados é o método da ponderação regional. Nesse método, o preenchimento de séries esse preenchimento pode ser realizado em séries mensais ou até anuais. Para eu utilizar este método da ponderação regional, preciso ter pelo menos 3 postos vizinhos com no mínimo 3 anos de dados, tá? Esses vizinhos, eles precisam estar na mesma região climatológica e eles não podem utilizar dados diários, eles precisam utilizar mensais ou anuais. Esse tipo de método não serve para dados diários, tá certo? Como que a gente faz o preenchimento de falhas a partir do método da ponderação regional?
Então, a gente tem aqui, ó, a fórmula, né, do método. PY significa o posto que apresenta a falha, tá? Esse PX1, PX2 e PX3 são os postos que apresentam as séries completas. YM é a precipitação média no posto Y, que é o posto que apresenta a falha. XM1 até XM3 são os postos, são as médias dos postos X, que são os postos vizinhos, onde eu tenho as séries completas. E PX1 a PX3, então, são as precipitações nos postos X1 a X3, no intervalo de tempo em que o posto que apresenta a falha, ou seja, o posto Y, apresenta, então, de fato, essa falha. PY é a precipitação estimada para esse posto Y no intervalo em que essa falha se apresenta. Muito confuso, gente? Vocês estão conseguindo entender? Deixem aqui os comentários, tá? Mas vai ficar mais fácil. Olha lá, vamos lá para o exemplo. Bom, gente, então vamos aplicar um exemplo, né, de aplicação do método da ponderação regional. Bom, uma vez que eu tenho essa tabela apresenta os dados do posto Y, que é o posto que apresenta a falha, que eu preciso descobrir. E essa aqui é a falha, eu preciso descobrir qual é o valor deste momento aqui de chuva, tá? Então, uma vez que eu tenho essa tabela, eu só preciso jogar esses dados nessa fórmula da ponderação regional, tá? Sabendo que esse número que me falta aqui é exatamente o PY que vai sair daqui, tá? Bom, então, PX1 é o primeiro valor, né, da série histórica do posto seguinte, no período da falha, então 80. PX2 é o valor de X, do posto 2, né, do posto X2 no momento da falha, então 97. E PX3 é o valor do posto seguinte no momento da falha, então 130. E 67 é a média do posto PX1, 86 é a média do posto PX2 e XM3 é a média do posto X3, tá? E aí aqui vai ser multiplicado por YM, que é a média no posto que eu preciso descobrir a falha, tá certo? Então, uma vez que eu apliquei essa fórmula, eu tenho que esse momento aqui de falha corresponde a 107 milímetros, tá certo? Bom, mas uma vez que eu apliquei um método para o preenchimento de falha de dados pluviométricos, eu preciso analisar a consistência desses dados. Essa consistência de dados, ela comprova o grau de homogeneidade dos dados que estão disponíveis em um posto, né, com relação aos dados dos postos vizinhos. Então, como que eu identifico inconsistências? Principalmente, né, o que são essas inconsistências? São erros grosseiros, são erros de transcrição, são os períodos de férias do observador, também pode ser o crescimento de árvores em torno do pluviômetro, ou ainda a mudança de posição desse aparelho. E aí, o
método de análise da consistência de dados que eu posso empregar é o método da dupla massa, que nada mais é do que a plotagem dessas precipitações acumuladas nos postos, então no eixo Y, em análise com as médias dos valores acumulados na região, que eu vou plotar então no eixo X, tá? E aí, essa plotagem, se ela indicar mudança de tendência, então eu tenho aí um indício de inconsistência nos meus dados, tá? Essa plotagem, ela é realizada para valores mensais e também no sentido do passado para o presente. Então, eu coloco os meus dados mais antigos até chegar nos meus dados mais novos, tá? E aqui tem um exemplo de teste de dupla massa, tá? Então, aqui, ó, vocês podem observar uma série sem inconsistência, é uma série perfeita, ó. Os pontinhos, eles obedecem uma normal, tá? Aqui, essa outra série, ela apresenta uma mudança de tendência. Então, vocês veem que os pontinhos de chuva, né, de dados de chuva, eles obedecem a uma certa tendência, mas quando chega aqui nesse ponto, há uma mudança brusca de tendência. Isso aqui também indica, né, uma inconsistência, tá? E aqui, erros de transcrição são erros muito grosseiros que a normal é completamente desobedecida. Ó. Vocês podem ver que esses pontinhos de dados pluviométricos, eles estão completamente diferentes, né? Enquanto que nessa situação D aqui, a gente tem diferentes regimes. Então, aqui a gente tem picos de cheia, picos de seca, tá? Então, são diferentes regimes hidrológicos, tá? Através aí da análise de consistência de dados pelo método da dupla massa. Bom, a gente precisa conhecer algumas características, algumas grandezas, né, da precipitação. Então, principalmente a altura ou a lâmina de chuva. Essa grandeza, né, ela é dada em milímetros e ela só faz sentido se ela for vinculada a um período ou uma duração. A duração em horas, em Cuiabá, por exemplo, uma chuva de 45 milímetros é pouca se ocorrer ao longo de um mês, mas ela é muita se ocorrer aí num período curto de 1 hora. Intensidade é a razão entre a altura precipitada e a duração, e ela é uma variável dada em milímetros por hora. E frequência é a probabilidade de uma chuva com determinada intensidade ocorrer em um dia qualquer. E a frequência ela é dada em horas, em dias ou até em anos, tá? Aqui um exemplo de registro de evento de chuva, que vocês têm na tabela ao lado o tempo, então a hora 0, a hora 1, a hora 2, a hora 3, até a hora 24, né, que completa um dia, e o evento de chuva aqui do lado. Então, na hora 0 não ocorreu nenhum registro de chuva, hora 1 também não, hora 2 também não, mas na hora 3 houve um registro de chuva. Então, aqui na hora 3 houve um registro de 3 milímetros, tá? Por hora. Vocês estão vendo aqui do lado. Aí, na hora 4, ó, não houve nenhum registro. Então, por isso que aqui não está, ó, esse período aqui da hora 4, não há nenhum registro de chuva. Mas na hora 5, choveu de novo. Então, a gente marca aqui nesse hidrograma, tá? Que na hora 5 houve um registro de 4 milímetros por hora, tá? E assim foi seguindo, a chuva foi se intensificando. Na hora 6 houve um registro de 8 milímetros por hora. Na hora 7, um registro de 12 milímetros por hora. Aqui a gente já pode tirar o nosso pico de chuva, tá?
Aí, depois desse pico aqui na hora 7, houve uma queda no registro de chuva, né? Na hora 8, houve o registro apenas de 5 milímetros por hora, mas na hora 9, hora 9, voltou a subir o registro de chuva. Então, na hora 9, houve um registro de 9 milímetros por hora, tá? E aí a gente constrói dessa forma, através da tabela com o tempo e a chuva, o nosso hidrograma de chuva, tá? Que vai ser o registro de chuva. Desse hidrograma, a gente tira o tempo transcorrido entre o início e o fim do evento chuvoso. Então, a gente tem aqui que a duração desse evento chuvoso, nesse exemplo, foi de 10 horas, tá certo? Ela se iniciou às 3 horas da manhã, teve uma parada aqui, então a gente não registra essa hora, tá? Então, 3 horas da manhã, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E encerrou aqui encerrou aqui às 13 horas. E teve, então, a duração de 10 horas, tá certo? Como que a gente faz o registro da chuva acumulada, pessoal? Então, para o mesmo hidrograma que a gente teve ali, no exemplo anterior, né? A gente tem agora um outro gráfico, tá? O gráfico da chuva acumulada. Isso aqui é bem facinho, tá? Então, na hora 3, começou aqui o evento de chuva, eu tive o registro de 3 milímetros. Então, eu marco aqui 3 milímetros por hora. Na hora 4, não houve registro de chuva. Então, eu repito aqui a chuva que eu tinha registrado anteriormente, segue 3 aqui embaixo na chuva acumulada, tá? Na hora 5, porém, voltou a chover e houve o registro de 4 milímetros. O que acontece aqui? Eu vou somar esse registro da hora 5 com o registro acumulado aqui da hora 3, tá? Então, aqui eu somo e isso vai me dar um resultado para a hora seguinte, né? Então, na hora 6, quando houve o registro de 8 milímetros de chuva, havia aí já armazenado, né? Já havia acumulado 7 milímetros de chuva. Então, eu vou somar esses 8 com esse 7, vai dar um resultado de 15, tá certo? Então, bem tranquilo, né, gente? Eu vou, para eu fazer a chuva acumulada, eu vou somar a chuva do período à chuva acumulada no período anterior, tá? Com isso, eu tiro todos os dados de chuva que me interessam. Então, o total precipitado vai ser aqui tirado do total acumulado durante o período de chuva, tá? Que eu tenho aqui que são 10 horas, tá certo? A duração da chuva, né? 10 horas. A intensidade média, eu vou pegar esse volume de chuva acumulado e dividir pelo tempo de chuva, né? Pela duração da chuva. Então, vai ser 61 milímetros dividido por 10 horas, vai dar 6,1 milímetros por hora. E a intensidade máxima de chuva vai ser dada aqui pelo pico, né? Que é a 12 milímetros aqui no tempo 7, tá? E a intensidade média do dia, eu vou pegar o volume de chuva acumulado e dividir pelo total de horas de um dia, que é 24. E aí eu tenho que a intensidade média desse evento de chuva foi de 2,5 milímetros por hora. Tranquilo, pessoal? Frequência.
Chuvas fracas são mais frequentes e chuvas intensas são mais raras. Então, por exemplo, em Cuiabá, todos os anos ocorre algum evento de chuva de 10 milímetros em um dia. Agora, chuvas de 145,6 milímetros em um dia ocorrem em Cuiabá, em média, uma vez a cada 20 anos, tá? Bom, aqui é um registro de uma série de dados de chuva em Cuiabá. Cada risquinho desses aí que vocês estão observando são registros de chuva, tá? Aqui por data. Então, uma série histórica bem longa, de 1925 até 2009. E a gente observa aqui a quantidade, né? Então, a chuva em milímetros por dia no outro eixo, né? Bom, pessoal, então a frequência para Cuiabá, tá? A frequência de chuva, a gente observa, né, através daquele gráfico de séries históricas ali para Cuiabá, a gente observa aqui a chance de dias em que a precipitação é igual a zero, ou seja, não há registro de chuva, é de 18.798%, tá? Enquanto que a chance de precipitações menores que 10 milímetros é de 6.497. Agora, a chance de precipitações entre 140 e 150 milímetros é de 3%, tá? A precipitação anual de Cuiabá, então, a gente pode tirar desse gráfico aqui uma série histórica também de 1990 até 2000. Em vermelho, né, todo o registro de séries históricas de chuva, então vocês podem ver períodos de intensa umidade, né, precipitação, e períodos de intensa seca, tá, estiagem. E em verde aqui é a média, a precipitação média anual de Cuiabá, tá certo? A precipitação média mensal em Cuiabá, analisando também uma série histórica de 1900 até 2007, nos dá uma visão do ano hidrológico de Cuiabá, tá? Então, o ano hidrológico, ele não obedece o ano que a gente costuma, que a gente está acostumado, né? De janeiro a dezembro. O ano hidrológico, ele obedece o regime de chuva e seca. Então, em Cuiabá, o nosso ano varia de outubro a março, que é o período de cheia, e de abril a setembro, que é o nosso período de seca, tá certo? Bom, vamos falar sobre chuvas intensas, né, que são as principais causas de prejuízo nas cidades, né, na zona urbana das cidades, devido principalmente ao transbordamento dos rios, dos córregos e também dos sistemas de drenagem, causando aí eventos de inundações que nós estamos já até acostumados, né, de observar. Essas chuvas, elas também podem trazer prejuízos à saúde pública ao disseminar doenças de veiculação hídrica, né? Por esse motivo, existe aí o interesse pelo conhecimento detalhado das chuvas máximas nos projetos de estrutura hidráulica, como, por exemplo, os bueiros, pontes, canais, vertedores, enfim, né? Projetos de micro e macro drenagem urbana. Bom, gente, então para que eu consiga aí determinar, né, e analisar a frequência de chuva máxima, eu preciso primeiro calcular uma precipitação, que eu vou chamar de P. Essa precipitação, ela atinge uma determinada área, né, que a gente chama de A, em uma determinada duração, que a gente chama de D. E tudo isso tudo isso, né, é dada uma probabilidade de ocorrência, que a gente chama de TR, que é o tempo de recorrência, né, que é um ano qualquer
um número de anos qualquer que esse evento pode ser igualado ou superado, tá? A forma de relacionar todas essas variáveis é a curva de intensidade, duração e frequência, que a gente chama na hidrologia de curva IDF. Essa curva IDF ela é obtida a partir da análise estatística de séries históricas longas de dados de um pluviógrafo. Eu preciso, para a determinação dessa curva IDF, de séries históricas mais longas que 15 anos. E essa metodologia de desenvolvimento de curva IDF, ela se baseia na seleção das maiores chuvas de uma duração escolhida. Então, por exemplo, quais são as maiores chuvas que já ocorreram em um tempo de 15 minutos em cada ano dessa série histórica que eu estou analisando. A utilização da curva IDF nos cálculos de chuva de projeto, elas estão associadas a um período de retorno, né? Que é aquela variável que a gente conversou antes, que a gente chama de TR. Então, para projetos de microdrenagem urbana, a gente utiliza um TR de 2 a 5 anos. Para projetos de drenagem urbana em geral, a gente utiliza um TR de 5 a 25 anos. Pontes e bueiros com pouco trânsito, né, em regiões de pouco trânsito, a gente pode utilizar aí um TR de 10 a até 100 anos. Pontes e bueiros que estejam em vias com muito trânsito, porém, podem aí utilizar um período de retorno de 100 a 1000 anos. E as grandes obras hidráulicas, elas podem contar com um TR, né, um tempo de retorno de até 10.000 anos. E essa é a representação da curva IDF, tá? Essa curva, ela apresenta uma forma gráfica, que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo da tela, e uma forma equacional, que vocês estão vendo aqui do lado direito. Nessa equação, I é a intensidade de chuva que sai em milímetros por hora. A, B, C e D são parâmetros específicos para cada local. TR é o tempo de retorno em anos e T é a duração da chuva em minutos. Observem, gente, que A, B, C e D são esses parâmetros que fazem com que cada região, cada local, necessite de uma equação específica. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo para vocês que não é possível aplicar a equação da curva IDF de Cuiabá para qualquer outra cidade, por exemplo, Curitiba. Não é possível. Eu preciso descobrir, né? Eu preciso chegar numa equação, em uma equação individual para cada região, tá? Então, vamos ver um exemplo. Bom, pessoal, então nesse exemplo, a gente está considerando a curva IDF construída por Castro et al. Em 2011, especificamente para Cuiabá. Então, gente, observem aqui que nessa equação IDF para Cuiabá, aquelas variáveis A, B, C e D, elas já foram substituídas pelas suas constantes específicas para a região de Cuiabá, tá? Então, para que eu determine a intensidade de chuva, ou seja, qual é o volume máximo de chuva com uma duração de 60 minutos na região de Cuiabá, eu só preciso jogar aqui, né, nessa fórmula específica para essa região, tá? Preciso frisar isso. Então, olha só, com o TR esse aqui é o TR, né, o tempo de retorno de 1%, então, 1%, né, igual a 100 anos, 100 anos para ser igualada ou superada em um ano qualquer. E
substituir aqui esse Tzinho porque é a duração de chuva que eu quero. Então, qual é a máxima intensidade de chuva que eu tenho em um tempo de recorrência, um tempo de recorrência para que esse evento seja igualado ou superado de 100 anos em um tempo de 60 minutos. Então, quanto é o máximo que chove em Cuiabá em 1 hora em um período de 100 anos? E aí, substituindo essas variáveis aqui na fórmula, a gente tem que, para Cuiabá, a intensidade de chuva máxima de 60 minutos em 100 anos é igual a 83 milímetros por hora. E aí, a partir disso, eu posso buscar aqui que uma intensidade de 83 milímetros por hora em 60 minutos, eu tenho um tempo de recorrência de 100 anos. Outro método, de chegar a esse valor é através dessa curva aqui, ó, IDF, tá?